Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guerreiro, aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar da segunda temporada de War, que está show de bola. Literalmente vale toda a sua atenção do começo ao fim e ainda mais com aquele finalzinho, sabe, caprichado, que vale muito a pena. E antes de começar a falar tudo que eu achei dessa nova temporada, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos, sempre na medida do possível. E também comente aqui para saber o que vocês acharam dessa nova temporada e também das coisas que eu ainda vou falar aqui ao longo do vídeo. E também nos sigam nas nossas redes sociais. Bom, gente, essa temporada começa de um jeito, sabe, bem calmo, leve. Começando ali a trabalhar essas interações de personagens que não foram tão bem mostradas na outra temporada. Aqui a série começa a conduzir bem sua história, o que ela literalmente queria propor, sabe, acrescentar mais coisas do que não foram conseguidas explanar, explicar na temporada anterior. E aqui foi maravilhoso, ainda mais quando a gente tem um novo personagem que entra na trama e que ele começa a ditar o rumo das coisas, sabe? Como a narrativa da história vai ser construída e mostrada ao longo dos episódios. Isso é muito bom, eu fiquei até surpreso porque a gente sempre espera que os protagonistas que continue a narrativa da história, não é da mais, né, a Ava sendo protagonista, mas aqui não. O outro personagem aqui chegou ali, ó, vamos aqui, vamos fazer, e é isso. E vamos. Isso pra mim foi muito bom porque tira um pouco o peso desse protagonista e dá os destaques para os outros personagens. No entanto, que a interação da Beatrix com a Ava, para mim, foi um dos melhores e maiores acertos da temporada. A gente já via essa relação sendo mostrada um pouquinho na temporada anterior, mas aqui, meus amigos, foi de 0 a 1000, sabe? E as trocas de olhares, oh meu Deus, o ciúme batendo na porta ali, cara, foi literalmente maravilhoso poder acompanhar a jornada de amor dessas duas personagens. E a duração aqui funciona muito. Eu fico muito preocupado com a série quando ela começa, tem poucos episódios, porque o direcionamento de tudo é muito importante. E tem um episódio de 45 poucos minutos, quase 50 ali, e ela conseguir encaixar toda a história, ainda mais dar um final meio aberto, meio fechado, é para poucos. E o War consegue fazer isso perfeitamente bem, no entanto que me assusta até, porque são poucas que fazem isso. Então é de ficar realmente de joelhos e agradecer por ter tido essa experiência e a oportunidade de estar vendo essa série novamente. E uma coisa que meio que me espanta, me preocupa, me assusta muito, é quando a série trouxe uma alusão à realidade, quando ela fala do fanatismo religioso, que foi muito forte até um tempo atrás, né? Isso foi, para mim, muito impactante. E ainda mais quando esse falso Messias, né, começa a lubrificar bem a cabeça do povo, né? Trazer essas pragas e usar elas ao seu favor, ditando milagres. Para mim foi uma coisa assim meio preocupante, né? Até porque a gente já sabe que ele é o Adriel, então a gente fica assim, meus amigos, não faça isso não. Mas ao mesmo tempo a gente vê que é uma questão muito mais social do que de cada um, sabe? Porque há sempre essa crença de que sempre, né, vai salvar a gente de qualquer forma, sempre, né, na medida do possível dele, mas aqui a gente vê que não é exatamente assim. Então é uma coisa de, sabe, cada um tá abrindo os olhos e não ficar acreditando em promessas de pessoas por acreditar que aquilo realmente é verdade, sem pesquisar de fato e entender mais a fundo as situações. Então, fiquem atentos, e a série reforçando isso é muito interessante porque vai abrir mente das pessoas diante de todos os acontecimentos. Mas o mais louco nesse comecinho aqui é quando a gente vê o uso da tecnologia a favor desse personagem. É o que deixa a gente muito louco, porque literalmente ciência e religião são coisas literalmente muito opostas. Mas aqui a série novamente consegue fazer um elo entre esses dois personagens, essas duas grandes centros, né, da nossa humanidade, né, o ceticismo, né, sendo bem falado ali. E um dos grandes acertos dessa temporada, que eu devo dizer, foi trabalhar os personagens
que foram pouco explorados na primeira temporada e conseguir dar um destaque neles nessa segunda temporada. Porque pra mim, assim, quando você tem uma nova temporada, você não precisa, sabe, ter algumas edições que às vezes é necessário ou não, mas que muitas vezes não vale de nada, é só um complemento na história de outro que no fim não resulta em nada. Mas aqui você vê que todos os personagens da primeira temporada foram muito bem explorados, foram muito bem direcionados ao que precisavam fazer, e pra mim foi maravilhoso. No entanto que alguns personagens como o Vicente, a Camille, até Yasmin, o próprio Miguel foram os pontos altos dessa temporada. Então eu tô sabe, maravilhado por ver uma série sendo tão bem direcionada e levando os personagens bem até o último episódio, ainda mais com essa questão de duração, que foi também um ponto a pesar e forte nessa temporada. Dentre desses personagens que eu já falei, a Lilith foi pra mim uma personagem que eu esperava mais. E ainda mais por essa questão dessas habilidades novas, essas descobertas, esse aprendizado, essa perda no final da temporada anterior. Eu pensei que a personagem, sabe, ia ter um upgrade, ia ter uma mente mais aberta, ia estar ali apoiando as irmãs, mas no fim não, só uma personagem solitária que no fim queria ser solitária porque acha que é melhor assim, porque ela acha que ser, né, sozinha vai dar menos problema às outras pessoas, sendo que as pessoas estavam ali para querer ajudar ela a melhorar como pessoa e não teve. Isso é muito frustrante a gente acompanhar, porque ainda mais com esse personagem que era taxado como meio com a vilã, mas que poderia, sabe, ter um direcionamento melhor, e ainda mais essa relação dela com a mãe dela. Para mim foi um pouco assim pesado, mas ao mesmo tempo reflexivo, porque a gente vê como ela sofre psicologicamente, fisicamente, com essas mentalidades que a mãe tem, que joga para ela, então ela tem que se satisfazer e ao mesmo tempo, sabe, se sentir retraída e sozinha, porque, sabe, não tem ninguém para conversar ou apoiar, ou também ela não permite que as outras pessoas tenham ali a volta dela, e essa jornada dela de descoberta das habilidades, né, tendo ali uma transmutação ao longo da temporada, indo atrás da mãe do Mike e não tendo uns resultados significativos, e também depois ali indo até o próprio Adriel, o que para mim foi um pouco, não vou dizer que foi decepcionante, mas ao mesmo tempo, sabe, é uma personagem que sabe que aquele pessoa é ruim, mas preferiu ser manipulável porque ele era a única pessoa que via ela como ela realmente é, respeitava, admirava pelo que ela estava se tornando. Então, sabe, é uma personagem que, por querer, se tornou o que se tornou, não porque a história quis assim. E retomando a mãe do Mike, né, a gente tem ali um certo destaque para ela, até porque ela era uma personagem que estava ali buscando respostas, e ao mesmo tempo que ela ia descobrindo novas coisas, a gente ia conseguindo entender mais os direcionamentos que a trama está levando pra gente. No entanto que esse aprofundamento do mundo quântico foi muito importante, ainda mais para entender quem era essa tal divindade que estava do outro lado, e também o que estava impedindo ela de entrar em contato com o outro lado para poder, né, ir até o seu filho. E a gente descobre que o carinha lá estava usando aquilo ali para entrar em contato com os dois mundos. E até muito interessante para a gente ver esse momento é que a cruz serve disso, sabe, com um elo de dois mundos. E uma coisa muito que veio na minha cabeça com isso foi quando a gente vê uma foto, né, de Jesus Cristo ali crucificado, e me remete muito ao que a gente viu nos filmes, onde a gente vê que ele pede perdão pelas pessoas, né, que fizeram mal a ele, que, né, ele abençoe a vida deles, que não jogue nenhuma praga contra eles. Isso é interessante, até porque, né, quando ele faz isso, ele tem esse elo entre dois mundos, né, o espiritual e o real, e a gente vê como isso literalmente é refletido nessa cena aí. Para mim foi uma coisa muito filosófica, ao mesmo tempo teológica, sabe, que foi uma das grandes maravilhas que eu pude identificar nessa temporada.
E o peso da morte foi uma coisa muito bem conduzida, até porque uma coisa que sempre me preocupa muito em uma produção é quando você vê um personagem que era importante e morre, e ao mesmo tempo ele, né, a morte dele é jogada de escanteio, mas aqui não. Aqui você vê o peso da morte, você vê a transformação dessas personagens antes dessa morte para poderem fazer o que elas têm que fazer. Isso para mim é maravilhoso. E quando algumas produções acertam bem, eu fico, sabe, feliz quanto a isso. E também, apesar de, né, é um pouco mórbido eu falar, mas é como as coisas acontecer. Se você tem um roteiro, você tem uma produção que tem isso, trabalha com questão de morte e você despreza ela, é o mesmo que nada. Então, aqui você vê pelo menos que teve um cuidado, né, de trazer essa questão para esses personagens. Mas uma coisa que me chateia muito nessa temporada e boa parte de todas as séries que eu assisto é quando você vê que o protagonista, ao invés de melhorar, né, ao longo da temporada, ele se torna cada vez mais imprudente. E isso me revolta muito. Mesmo que a Ava tenha todas essas questões, né, de não ser literalmente uma freira e não ter os ensinamentos necessários, então você vê ali que esse problema é razoável, mas ao mesmo tempo é uma coisa que estraga a personagem. Não que no final ela teve um peso, ela teve uma consciência maior, mas eu acho que não precisava as coisas, sabe, chegar naquele ponto e ter aqueles direcionamentos como foi mostrado pra gente. Poderia ter sim melhor trabalhado. Eu acho que uma série de 10 episódios seria muito bem mais conduzido e explicado do que, né, como foi, mas mesmo assim a série conseguiu acertar em todos os pontos do que da primeira temporada. Apesar de todo esse problema do protagonismo, eu devo dizer que é uma série, essa nova temporada conseguiu explicar as coisas bem direitinho e ao mesmo tempo dar esse mistério a mais na história e de tudo que ia ser revelado ao longo do tempo, sabe, sem dar aquela quebra de ritmo, o que foi maravilhoso, ainda mais que quando as coisas vão sendo faladas, é um direcionamento muito perspicaz, as falas sendo bem conduzidas, você entendendo através dos olhares, dos gestos, o que realmente precisa ser feito ou não para tudo chegar onde chegou, naquelas mortes e naquele final, né, que eu devo falar a vocês ali que precisava demais. E também dá aquele gostinho de tá acabando, né? Não vai ter mais, mas ao mesmo tempo você espera que vai ter alguma surpresa, mas enfim, não teve, né? É só esperar os posicionamentos da Netflix. E como eu falei um pouquinho mais atrás sobre, né, o Jesus Cristo na cruz, a gente vê que a coroa de espinhos que ele usa é o grande catalisador, né, desse mal que é o Adriel. E uma coisa até interessante na mistura, né, de teologia ali é que a Ava meio que assim direciona a gente a uma perspectiva até que errada, mas e se fosse? Eu não vou falar não, mas eu vou deixar vocês verem o que ela falou e depois vim aqui falar o que vocês acharam dessa palavra aí. E descobrindo esse artefato, né, que é a coroa de espinhos, elas vão buscar esse artefato. No entanto, eu quero dizer que foram umas cenas até bem legais, até dando um pezinho assim, mas foram muito bem, sabe, mostradas, detalhadas, não tiveram aquela coisa de, sabe, ficar mudando a cena toda hora, não, tiveram um peso ali, a série girou em torno, a parte girou em torno daquele local, não teve grandes mudanças de cenário, o que foi muito bom, até porque a gente entende um pouquinho mais dos poderes dessa coroa, e quando ela usa pela primeira vez, a gente descobre, pelo menos o que eu entendi, né, dessa primeira chegada assim, é que os monstros, na verdade, eram guardiões e não, sabe, assassinos, mercenários que estavam ali querendo matar personagens. Eles estavam ali para proteger o Halo de todas as formas possíveis, mas é uma coisa que a personagem precisava entender. Entendeu? Porque a questão maior era proteger o artefato do Halo e não a pessoa que está com ela, entendeu? Foi uma coisa que a série deixou bem claro e é por isso que essa fuga desesperada toda hora da personagem diante disso. E uma coisa bem interessante disso é quando a história do Adriel vai sendo explicada. E é muito doido porque a gente vê uma via de mão dupla sendo mostrada. Você vê o ponto real, que é a história que a Yasmin conta, e o outro ponto que é o Adriel conta para Lilith. Ou seja, há um duplo sentido. E a série é bem divertida quando ela costuma brincar com esses dois pontos para a gente saber entender
quem é que de fato tá falando a verdade? Será que é a Yasmin? Será que é o nosso Adriel? Então é uma confusão mental que ao longo do final foi explicada, mas que eu gostei muito. Eu não achei que a série poderia conseguir conciliar histórias narradas, flashbacks e ter esses dois pontos personagens, o que pra mim foi maravilhoso. Mas o melhor de tudo isso é quando a gente descobre o verdadeiro plano do Adriel, que é criar uma religião, que é dominar o mundo, né? Nosso mundo, ser o ditador dele, sabe? Botar medo, pôr medo, curar as pessoas, sabe? O que é uma coisa muito real, que a gente passou mais recentemente aí, nos anos atrás, e que eu não vou entrar muito em detalhe, mas foi interessante trazer essa perspectiva do personagem e a gente literalmente entender que ele é manipulável, e ainda mais o que ele faz ali com a Lilith depois ali foi um pouquinho, sabe? Mas mesmo assim é uma coisa que, enfim, eu já citei antes, não vou repetir de novo aqui. E outra coisa que eu fiquei muito feliz e o que não me surpreendeu, mas eu gostei muito como a série, né, direcionou tudo isso, foi de que o Miguel era, na verdade, o Mike, né? Porque quando ele revela ali pra Ava que ele era de outro mundo, automaticamente vem na cabeça, é o Mike. É o Mike que cresceu na outra realidade e que votou pela Rhea para poder, né, acabar com esse mal. O que para mim foi bem interessante porque a gente vê mais detalhes dessa antivida que foi mostrada, né, na temporada anterior, e aqui como ele tem mais controle dessas habilidades, no entanto que quando eles vão ali até uma seita, né, que está ali, né, criando novos demônios, ele literalmente consegue expulsar esse demônio, o que para mim foi muito maravilhoso como a série conduziu isso, e ele realmente foi demais. E um ponto muito gigante aqui na série é o CGI, e ainda mais nesse momento foi maravilhoso. Em todos os momentos elas conseguem trabalhar bem, mesmo que em alguns cenários não sejam tão bons, mas em outros pontos foi maravilhoso. E falando em CGI, as cenas de lutas foram maravilhosas. O do primeiro episódio da Lilith foi pra mim um sabor, um frescor a mais. É aquela coisa que a gente sentia falta e a série conseguiu trazer bem mostrada pra gente. Olha, realmente, eu devo falar pra vocês, a série consegue fazer boas cenas coreografadas. Eu fico maravilhado, e ainda mais se juntando com música, ou seja, encaixando as cenas de luta coreografadas com a música. Pra mim, gente, olha, eu teço elogios pra isso, porque foi uma coisa fora do comum, são poucas séries que conseguem fazer isso, e o Warrior Nun tá no topo, tá no top. E ainda mais também quando a trilha sonora brinca muito com o TikTok e com o K-pop. Cara, quando vê esses momentos eu fico assim, muito feliz, ainda mais quando a gente vê Lisa cantando, eu fico assim, ok. Eu precisava que tivesse cantado, né, Lisa, mas não teve, enfim. E uma coisa aqui que eu devo falar a vocês, que foi um ponto que eu queria muito que a série fosse trabalhar e que ela conseguiu trabalhar bem, foi a forma como o personagem ia usar suas habilidades para, né, trazer esse povo à volta. E usando a tecnologia para isso, para mim foi uma coisa muito acertada, até porque é quase praticamente impossível, né, usar a religião a favor da ciência, a ciência a favor da religião, e aqui você vê que o personagem conseguiu trabalhar muito bem, ainda mais, sabe, implantando negócios nos seus súditos e fazer com que eles, né, rezem para eles, usando essa reza como uma forma vital de roubar um pouquinho da essência dessas pessoas e transformá-lo em cada vez mais fortes ao longo da temporada. Isso para mim foi maravilhoso, uma das coisas mais assim, fora do comum, que eu não achei que ia ser tão bem trabalhada, e foi muito bom poder ver, e ainda mais quando a gente vê a Camille sem nenhuma dessas personagens e usar isso a seu favor, tipo, usar como distração e como um aliado para as irmãs ali, o que foi, gente, assim, eu não esperava muito da personagem, mas ela deu assim, um avanço absurdo, ainda mais nesses pontos aqui, entendendo ainda mais isso, foi maravilhoso, é sério. E quando ela chega no final, quando ela usa ainda mais a favor, pra mim, ó,
um dos melhores personagens da temporada sem pesar muito na palavra. E o Vicente também teve seu peso, apesar de eu não gostar muito como ele foi mostrado nessa temporada, né, um personagem fraco, entendendo o erro que ele foi, né, estar ao lado do Adriel, mas mesmo assim ficando e tendo que tomar umas respostas na cara para entender que era errado o que ele fez. Então, para mim foi um personagem que não se desenvolveu, mas que caiu em si, sabe? Meio que pode deixar de ser padre no final, mas não é um fato que vai mudar em alguma coisa. Se caminhando para os momentos finais, a gente vê ali o primeiro plano da nossa Ava, né, que faz uma coisa que sempre me puxa ao pensamento, é que todo plano do protagonista sempre dá errado. Não é no caso da Casa de Papel, que tem mais de 1000 planos. Mas aqui eu já sabia que era automático que o plano ia dar errado. Até porque foi muito fácil as coisas como se direcionaram. E uma coisa muito assustadora nesse momento é quando o nosso falso Messias faz ali a lubrificação do povo, né? Para poder falar, nosso Papa aqui tá mentindo, já que o Papa queria, né, desmantelar tudo, mas não conseguiu e acabou sendo torrado, o que não ajudou em nada no que o nosso, né, falso Messias queria, mas também foi um ponto interessante, até porque a gente vê como esse elo entre a antivida que estava com Miguel com o ralo da nossa Ava é essencial e vital, e que literalmente ia matar aquele cara, e acabou não acontecendo, acabou tendo outras coisas ali, e o que o cara esperou não aconteceu, o que pra mim foi até interessante, mas eu não achava que era pra tanto. A mídia foi até interessante nessa parte, mas, sabe, foi uma coisa assim, só pra mostrar que a Ava é péssima em criar planos. Eu acho que foi isso que a série quis trazer pra gente. No entanto, que quando a gente vai se caminhando ainda mais pro final, a nossa Ava e a Beatrix meio que trocam laços ali, o que pra mim foi... Ai, gente, que amor. E ainda mais ela lutando ali, gente. Eu devo dizer que a Beatrix aqui lutando é uma coisa primorosa. Ainda mais com lança. Pra mim é uma das melhores lutas que existe na face da Terra. É você dominar aquele bichinho lá. Mas, como sempre tem um porém, uma coisa que eu devo dizer é que quando a Ava e o nosso Miguel chegam àquele local ali no finalzinho, né? Uma coisa que eu não gostei muito foi que, tipo, o personagem que estava aqui desde a primeira temporada, quando a gente já sabe que literalmente eles iam dar uma potencializada juntos, né? Dar as mãos e matar o cara. Não, simplesmente eles chegaram lá, a outra pegou, arrancou o coração dele e foda-se. Agora vocês vão pegar, eu vou pegar a nossa Reia de volta, trazer ela para minha realidade, para eu poder controlar ela e mostrar que eu posso controlar os dois mundos. O que para mim foi chato, mas ao mesmo tempo foi até interessante e um pouco meio fora do comum, as falas que eles direcionam para ela como uma justificativa plausível para o que ele faz, sendo que não tem justificativa. E outra é mostrar os medos do personagem logo no finalzinho. Para mim foi uma coisa um pouco frustrante, até porque eu queria que esse medo fosse mais trabalhado, que ela descobrisse antes, não chegasse no final da temporada para poder, sabe, dar esse medo. Então, para mim foi um pouco decepcionante. Não falo que teve impacto, mas teve impacto sim. As lutas ali foram muito bem coreografadas, e aí o CGI aqui foi primoroso. O que eu devo dizer que a série acerta demais no CGI em todo o quesito. A nossa Lilith, né, entendendo os reais propósitos e os erros que ela cometeu, foi muito bom, mas eu não acho que precisava chegar até o final para entender isso, porque realmente me decepciona muito nesse final em alguns sentidos. Não devo dizer que a morte do nosso Adriel não foi uma coisa satisfatória, mas eu esperava que isso viesse da personagem. No entanto que algumas coisas ali realmente precisavam ser melhores, direcionadas para dar um impacto melhor. Não devo dizer que a troca de olhares entre a Reia e a Ava foi impactante, mas
não foi algo tão significativo quanto eu esperava, né? Então eu não sei o que aconteceu. Eu queria que a Rhea ali jogasse seus poderes ali, né, para contra-atacar o personagem, né, do Adriel, mas não teve. Mas no fim, o que mais contou literalmente foi essa questão, né, de trabalhar essa personagem, ela entender seu real propósito e, sabe, ir pro outro lado para poder ser salva e libertar seu grande amor para o que ela realmente é, o que para mim foi muito lindo. Eu não sei o que pensar sobre o que vai ser nessa possível terceira temporada, até porque tem uma fala da Lilith ali, onde ela fala que há uma guerra santa vindo, então eu não sei se a série vai, né, realmente mostrar tudo aquilo ali, ou se realmente vai deixar esse final como um final mesmo e vida que segue, até porque a todo momento a série literalmente trabalhou essa segunda temporada como final. E é uma coisa que eu gosto muito de séries como Warrior Nun, é que elas, sabe, sempre procuram fechar ciclos, não, sabe, dar possibilidades para as temporadas com um final grande aberto. E aqui não. Até porque muitas vezes a Netflix está fazendo uma sacanagem, né, de estar aí encerrando temporadas sem necessidade, até porque poderia estar assim. E eu acho que os produtores de agora em diante têm que se preocupar muito em entregar histórias fechadas, que mesmo internamente dê uma possibilidade de futuro, mas que o final deixe bem claro que a história acabou ali, porque se for cancelado em algum momento, pelo menos a gente não corre o risco de ficar sofrendo na cabeça, criando fanfics com algo que poderia ser mostrado futuramente. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos quanto a esse. E também nos sigam nas nossas redes sociais e comentem muito o que vocês acharam dessa temporada e também de tudo que eu falei aqui. E até a próxima, gente. Tchau.